Bom dia a todos os irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos dar início ao culto de adoração, uma oração. Oremos. Santo Deus amado, Pai querido, Senhor onipotente, onipresente, Senhor onisciente, Pai. Agradecemos, Pai, por estarmos na presença do Senhor, Pai. Agradecemos, Pai, por mais dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Agradecemos por estarmos na casa do Senhor, Pai, que seus irmãos, Pai. Agradecemos por estarmos na casa do Senhor, Pai, com seus irmãos, Pai, onde iremos adorar, entoar cânticos ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar aceitando esse culto de adoração, Pai, que o Senhor inteiro agrado, Pai. Pai, que o Senhor possa estar ficando com cada irmão aqui, Pai. Que o Senhor possa estar ficando com os irmãos que estão se dirigindo à casa do Senhor ainda, Pai. Pai, que o Senhor possa estar ficando, Pai, com o pregador dessa mensagem, Pai, dessa manhã, Pai. Que possa estar trazendo uma mensagem, Pai, gratificante, Pai. Uma mensagem que possa estar consolando, Pai, o coração de muitos, Pai. Pai, que o Senhor possa estar ficando com aquelas pessoas que estão necessitadas, Pai. Aquelas pessoas que estão acamadas, Pai. Que o Senhor possa estar ficando com elas também, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar dando um raio de esperança, Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, te oro e te agradeço, Senhor. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos
Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Amém? Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Porque o Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o Deus? Revestir-me de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador, porque o Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém? Agora teremos a leitura e oração. Bom dia a todos os irmãos, tanto os irmãos que estão aqui presencialmente, quanto os que estão assistindo o culto virtualmente. A leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 29 ao 37. Lucas 10, 29 ao 37.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas, certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes a ferida, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por este final de semana que o Senhor está nos concedendo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo sobre Sua palavra, Pai, e louvando ao Senhor. Infelizmente, não estamos todos juntos no prédio neste momento que o mundo está presenciando, mas tenho fé de que o Senhor está tendo controle sobre a situação e logo menos vamos estar todos juntos, ó Pai, louvando ao Senhor, para que o Senhor possa dar continuidade a este culto e que a mensagem possa estar sempre filtrando nossos corações, fazendo com que possamos mudar nossas atitudes, ó Pai. E é no nome precioso de Cristo Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Pedir para os irmãos ficarem de pé, por favor. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixe o fardo pecador no caminho para os... Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará, louvemos, glória, aleluia. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo num caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cessar no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá. Lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Amém. Soldados de Jesus, armados, atenção, firmes na força do Senhor, firmes na força do Senhor.
por Cristo lutarão, já com poder firmados, mais fortes no Senhor. Quem crer na força de Jesus, quem crer na força de Jesus é mais que vencedor. Nunca desguarnecidos de alma fraquejar, virtude e graça de Jesus, virtude e graça de Jesus a todos suprirá. Amém? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? Agora teremos a ceia logo após a oferta. Bom dia a todos os irmãos que eu não cumprimentei pessoalmente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, que eu já cumprimentei, com certeza. Eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Eu vou fazer a leitura, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Eu vou tirar a máscara que eu acho melhor. Eu esqueci, estou tão acostumado. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eu fiz questão de enfatizar aqui, fazer isto em memória de mim. Porque precisamos manter sempre frescos na nossa memória os sofrimentos de Cristo. Nós precisamos manter frescas na nossa memória todas as situações vexatórias, todos os sofrimentos que Cristo passou, até o momento em que ele foi pendurado na cruz. E no momento em que ele morreu por nós, e no momento em que ele retomou seu espaço junto a Deus, nos dando a salvação. Nós precisamos nos lembrar disso sempre. Nós precisamos, em memória dele, estarmos aqui todos os domingos reverenciando e guardando a memória dele. Porque todas as vezes, como o próprio texto diz, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Estamos aguardando a volta de Cristo, estamos aguardando o momento de estarmos próximos de Cristo novamente. O momento de estarmos junto a Cristo, juntos de Deus na vida eterna, numa cidade de luz, numa cidade em que nossa vida será diferente, não haverão mais sofrimentos. E no momento em que poderemos ver a Cristo pessoalmente e ver a Deus pessoalmente. Então, em memória dele, em memória de Cristo, em memória do sacrifício, mas principalmente em memória dele, com quem estaremos em breve, vamos nesse momento tomar o pão e o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Cristo vertidos na cruz. Não que ele esteja lá, ele já não está lá mais, mas estamos reverenciando a memória dele até que ele volte assim como ele nos pediu. Então, na hora que vocês receberem, já estarão juntos no mesmo potinho o pão e o suco, vocês peguem os dois e no momento adequado aí vocês vão tomar o pão ou o cálice. Vamos orar. Querido e amado Deus, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui hoje. Esperamos que este culto que estamos neste momento fazendo a Ti seja do Teu inteiro agrado, Senhor. Pedimos que esteja conosco neste momento em que recordamos, Senhor, a morte do Teu Filho, morte esta que estava anunciada desde o princípio dos tempos, Senhor, mas que fazemos questão de relembrar em todos os domingos, assim como foi pedido, Senhor, até que Cristo esteja de braços abertos nos recebendo, Senhor, assim que possamos estar novamente em companhia dele, estarmos na sua presença. Nos abençoa, Senhor, mantém nossos corações abertos para Cristo, mantém nossos pensamentos voltados para Cristo sempre, Senhor. Esteja conosco enquanto tomamos este pão, que representa, Senhor, o corpo de Cristo. Em nome dele, Senhor, que pedimos e agradecemos. Amém.
Vamos orar pelo suco da videira, que representa o corpo de Cristo. Pai amado, Pai de infinita bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ainda na Tua presença, queremos, Senhor, agradecer por podermos estar aqui, pelos irmãos que estão conosco, que estão em comunhão conosco, que estão aqui presencialmente, os que estão, Senhor, através da internet. Esteja com todos nós que agradecemos e relembramos, Senhor, assim como Cristo nos pediu, em memória dele. Estamos tomando neste momento o suco que representa o sangue de Cristo vertido na cruz, o sangue que lavou nossos pecados, Senhor. O sangue, Senhor, que nos permitiu sermos o seu povo já na redenção, Senhor, já livres do pecado. Esteja conosco, somos fracos, somos falhos, esteja conosco, nos ajudando, Senhor, a nos manter firmes para fazer valer o sacrifício de Cristo em nossas vidas, Senhor. Esteja conosco, enquanto pedimos e agradecemos por Cristo. Amém. A ceia está encerrada. Passaremos nesse momento a coleta. Vou pedir a vocês, se puderem, abrir em 1 Coríntios 16, a partir do versículo 1, versículos 1 e 2 especificamente. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. Então, de acordo com o que está escrito aqui em 1 Coríntios, quanto à coleta para os santos, fazei também o que ordenei às igrejas da Galácia. Então, é um ordenado, é uma ordem, né, para que façamos isto. Que no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte o que puder, conforme o que tiver prosperado. Em outras passagens, a gente lê de acordo com o que tiver no coração, de acordo com o que lhe disser o seu coração, mas principalmente, de acordo com o que tiver prosperado. Só prosperamos a partir do que Deus nos permite, só prosperamos a partir do que Deus nos dá. Então, para que possamos, neste momento, dar a coleta, teremos que ter em nosso coração reservado já aquilo que daremos, daquilo que recebemos do Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor nos permite prosperar, tiramos para dar a quem em algum momento não teve a mesma possibilidade, ou a quem precisa estar conosco em algum momento, para que o prédio esteja aqui em pé, para que hajam pessoas que possam levar a palavra. Então, para os santos, para os que levam a palavra, para os que trazem para nós a palavra, né? Que possam também receber, para que possamos pagar as contas do prédio, para que possamos manter o que é secular em ordem. Mas principalmente para que a palavra de Deus possa ser levada adiante, que Cristo possa ser conhecido em todos os cantos do mundo. Vamos orar pela coleta, pela oferta. Querido Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de trabalhar, Senhor, de tentar o nosso sustento, mas sabemos que tudo o que temos vem do Senhor, Senhor. Que tudo o que temos é o Senhor que nos dá, o Senhor que permite, Senhor, que tenhamos. Por esta permissão que o Senhor nos dá, é que pedimos que abençoe o que será colocado neste momento para o trabalho da igreja, para os santos, Senhor, que seja usado da maneira correta, que seja o suficiente, Senhor,
para manter as portas deste prédio abertas, Senhor, o suficiente para manter a igreja de pé, para que não a igreja ou prédio, Senhor, mas que a tua igreja, a tua irmandade continue sendo levada a todas as pessoas, que possamos, Senhor, nos manter conectados a Ti através daquilo que o Senhor nos dá, Senhor, devolvendo a Ti as primícias daquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo, que por nós verteu o seu sangue, que nos deu, Senhor, a sua carne, mas que está contigo, nos aguardando, que pedimos e agradecemos. Amém. Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém? Uma centelha só, um grande fogo faz, enquanto ao seu redor calor a todos traz. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir a primavera é a mais bela estação. As
aves a cantar, e a flor que abre do botão, do alto da montanha, a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Você vai conhecer a felicidade, a qual para você será realidade. Do alto da montanha, a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, e eu quero transmitir. Do alto da montanha, a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, e eu quero transmitir. Amém? Agora teremos a mensagem. Meu apoio. Bom dia a todos, irmãos. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. A mensagem de hoje, né, na verdade, eu acho que a pandemia mudou muita coisa. Inclusive a mim, porque eu vou pregar mais agora, né? Então, eu preguei, acho que há uns 3 domingos atrás, prego hoje, e no próximo domingo eu prego de novo, porque vai ser uma continuação da pregação de hoje. Como eu não gosto de falar 1 hora, eu não acho adequado, então eu preferi dividir em 2 vezes, né? Só queria que os irmãos que estão em casa dessem um sinal, se estão me ouvindo bem, porque às vezes o sinal aqui é legal, vocês estão me ouvindo, mas lá não é tão claro, né? E o bom é que todo mundo entenda bem, ok? Na mensagem de hoje, eu quero falar algumas coisas. E sempre quando eu preparo uma mensagem, eu fico pensando, na verdade, a gente sempre quem prega, quando tem uma situação, ele pensa em várias pregações que poderiam preparar, né? E na mensagem de hoje, eu pensei em muita coisa, né? E uma delas que veio na minha mente é falar sobre o eu. Não sobre mim, mas sobre o eu, né? Eu sei que, às vezes, quando a gente toca em alguns assuntos ou pregações, muitas vezes as pessoas falam, poxa, esse cara, ele é muito duro, né? Ele usa palavras ou exemplos que, às vezes, não é bom. Eu acho que ele não está sendo muito amigo. Mas um pregador, um pastor, ou presbítero, quem quer que leve a mensagem de Deus, ele não pode ser visto como uma pessoa boazinha ou como uma pessoa legalzinha, né?
na verdade, ele tem que ser visto como aquele que leva a verdade centrada na palavra, ou dentro da doutrina bíblica. Se eu tiver que dar um conselho para um amigo, eu vou sempre usar a Bíblia, mas às vezes eu vou falar o que ele quer ouvir. E talvez algumas vezes que eu for falar com ele, usando a palavra, ele não vai se agradar. Mas se a gente precisa falar a verdade, a gente tem que usar a verdade. E a verdade de Deus é a palavra. Pensando no esse eu, com uma palavra tão pequena, ela pode ter um significado tão grande na vida de uma pessoa. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o eu, muitas vezes, ele pode ter um significado muito grande, seja bom ou seja ruim. Muitas vezes o eu ele está relacionado à questão do egoísmo, do eu pensar em mim. Eu me lembro, na minha infância, eu sempre cito um pouco do meu exemplo, da minha infância ou da minha vida, porque a melhor escola da vida é a que você vive, né, todos os dias. Então, pensando na minha infância, eu me lembro de duas pessoas que eu conheci logo quando eu nasci, que foram meus pais, meu pai e minha mãe. E aí eu penso, como duas pessoas que vivem tão próximas pode ter atitudes tão diferentes, né? Como que pode isso? Por exemplo, o meu pai, né? Eu acho que o meu pai, ele foi uma das pessoas mais egoístas que eu conheci na vida. Eu não me lembro, durante toda a minha infância, da gente ter tido muitos momentos em família. Eu não me lembro, eu acho que se eu tiver uns 3 ou 4, assim, acho que é o máximo que eu lembro. Não me lembro de muita coisa, né? Mas eu me lembro que aos 8 anos de idade, ele abandonou minha mãe. Abandonou minha mãe com 8 filhos, né? E porque ele achava que ele não era feliz. Porque ele achava que a felicidade dele estava nos prazeres da vida. E ele foi viver a vida dele, inclusive com outra mulher. Depois de alguns anos, ele teve 2 filhas, e logo em seguida abandonou a mulher com 2 filhas também, porque talvez ele não estivesse feliz, e foi viver a vida dele. Eu fui reencontrar meu pai depois de muito tempo, e assim, os melhores momentos que eu tive na minha vida com meu pai foi quando eu morei no Japão. Então, eu sempre pensei, são os momentos assim que eu tenho de lembrança do meu pai. Pensando na minha mãe, como eu falei, são 2 pessoas tão diferentes, né, que têm um eu tão diferentes, né? Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma homenagem para minha mãe. Não é Dia das Mães, mas eu vou aproveitar. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte. Ela sempre foi muito guerreira. Que mesmo sem conhecer a essência de Cristo, ela sempre pensou nos filhos e no próximo. Durante toda a vida que eu conheci minha mãe, ela sempre foi essa pessoa. Quando éramos crianças, nós, os filhos, as pessoas chegavam para minha mãe e diziam: olha, você não quer me dar o seu filho? Eu cuido dele, porque senão ele vai morrer de fome. E quando ele estiver mais crescido, vocês estiverem melhor, eu devolvo. Imagina, 8 filhos, né? Talvez se eu estivesse na pele da minha mãe, eu diria: olha, pega aí, leva meia dúzia, né? Deixa 2 aí. Mas não, a resposta dela foi: se morrer de fome, vai morrer todo mundo. Mas meus filhos eu não dou. E, de fato, ela criou todos nós até agora, até ainda continua cuidando, né? E dos netos. Muitas vezes eu me lembro dela pegar comida e dividir um pouco para cada um e dormir sem comer. Porque ela não queria deixar ninguém, nenhum dos filhos, sem comer. E ela nunca esquecia, antes de ir trabalhar, de deixar o café do seu Zé. O seu Zé era o vizinho, o dono das casas que a gente morava,
E todo dia ele batia na porta com uma canequinha pedindo um café. E ela nunca esquecia de deixar pronto o café e falava, olha, dá o café para o seu Zé. Minha mãe, ela hospedou tantas pessoas, cuidou da minha avó, mãe do meu pai, e ainda hospedou alguns dos meus tios que foram morar com a gente durante alguns anos. Que ironia do destino, né? Ainda mais, minha mãe, ela hospedou e cuidou de muitos que moraram com a gente. E alguns até se tornaram filhos, né? E até hoje, alguns chamam minha mãe de mãe, né? Então, assim, esse é um exemplo de alguém que usou o seu eu para o próximo, para ajudar o próximo. E ainda mais, depois de 15 anos, ela perdoou o meu pai e ainda voltou a viver junto com ele. Mas ele não aguentou muito tempo e depois quer falar de novo, né? Felizmente, foi isso que aconteceu. Sempre oro pelo meu pai. Quando nós estivemos no Japão, ele chegou aí há alguns anos na igreja com a gente. Isso para mim era um momento de alegria, né? Mas foi passageiro. Mas ele conhece a verdade. Então, esses são dois exemplos de pessoas tão próximas, mas que usam o seu eu de formas diferentes. A minha pergunta é: o seu eu é para servir o seu próximo ou para servir a si mesmo? Nós vamos ver alguns exemplos do eu egoísta. Exemplos de pessoas que a gente conhece durante a nossa vida. Por exemplo, no casamento. O casamento não é fácil. O casamento é muito difícil, né? Se fosse fácil, né, todo mundo se casaria, né? Muita gente não demoraria tanto para se casar. Mas o casamento ele é difícil e muitas vezes a gente vê algumas atitudes, às vezes dos homens, muito mais dos homens e outras vezes das mulheres. Como a do meu pai, de abandono, ou até mesmo de traição, ou até mesmo de adultério. E muitas vezes eu não estou feliz no meu casamento e por isso eu vou procurar outra coisa, outra pessoa que me faça feliz. Será que esse é um pensamento do eu que ama o próximo ou é o pensamento do eu que ama a si mesmo? Muitas vezes as pessoas querem buscar a sua felicidade e se esquecem que durante a sua vida ela teve outros laços com pais, irmãos e principalmente com Deus. Um outro exemplo que eu quero dizer, eu não estou falando mal de ninguém, mas muitas vezes os filhos, né? Muitas vezes os filhos, eles têm uma atitude muito egoísta. E eles chegam a uma certa idade que eles dizem, olha, agora eu já sei de tudo, agora eu já sou dono do meu nariz, agora eu já posso tomar as minhas decisões. Isso acontece muito. E aí é onde ele entra no mundo das drogas, é onde ele entra no mundo da bebida e na homossexualidade. Eu conheci um jovem que ele começou a usar droga e o pai disse para ele, olha, você não pode. Não, olha, isso não é ruim, porque eu já fiz isso e eu sei o quanto é ruim. E, infelizmente, a atitude dele foi, olha, pai, então eu vou morar sozinho, porque aí eu posso fazer o que eu quero. E aí o pai disse, então vá. Né? Uma outra atitude, eu me lembro que quando eu fazia Sercris, tinha um rapaz, menino novinho assim ainda, criança, mas ele era muito dedicado assim na igreja, né? E ele participava até das aulas. E um dia, assim, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que esse menino se desviou totalmente da palavra, porque ele resolveu assumir a homossexualidade. E aí ele chegou para o pai e disse, pai, eu tenho uma coisa para falar para os pais. A partir de hoje, eu descobri que o meu desejo sexual não é mais
o que eu pensava que era. E aí, assim, o pensamento talvez desse jovem foi: eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha felicidade. Não importa as pessoas que estão ao meu redor. O que importa é o que eu sou. O que importa é o que eu quero viver. E por isso, né, provavelmente ele tomou essa decisão. E é difícil, porque você deixa de lado tudo aquilo que você aprendeu. Eu estou falando de um jovem que cresceu na igreja. Ele deixa de lado tudo aquilo que ele aprendeu. Ele deixa de lado Deus, que é o ser maior, que é aquele que dá a vida e aquele que pode tirar. Ele deixa de lado a sua família, que muitas vezes esses pais não sabem nem como vão encarar, né, a igreja, os irmãos, né? E muitas vezes essas atitudes do eu egoísta, elas trazem grandes consequências. E muitas vezes consequências que são irreversíveis. Então, esses são alguns exemplos que a gente vê do eu egoísta. Mas a gente tem muitos bons exemplos do eu que ama o próximo. Jesus, quando ele fala do seu eu, muitas vezes ele fala do seu eu relacionado ao próximo. E nenhuma das vezes, na verdade, Jesus ele fala do seu eu para si mesmo. Mas ele sempre fala do seu eu relacionado ao próximo. Eu queria ler uma passagem, que foi a passagem que foi lida, que é de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Jesus falando sobre o próximo, na verdade, sobre o perigo das riquezas. Uma pessoa, desculpa, é Lucas 10. Uma pessoa chega para Jesus e pergunta: Mestre, quem é meu próximo? A gente está falando de amor ao próximo, não é isso? E quem é o nosso próximo? E esse homem pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Versículo 25 do capítulo 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Esse homem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Eu vou perguntar para vocês: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? O meu próximo aqui é o Otávio. É o que está mais próximo de mim. Não é verdade? Olha nessa passagem que Jesus fala. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos sorteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe por perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe:
pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí Jesus conta essa pequena história. Ele faz essa ilustração. E ele fala: quem foi mais próximo desse homem? Foi o samaritano. A atitude do samaritano, pensando em quem é um samaritano, uma vez perguntaram para Jesus: acaso de Samaria pode vir alguma coisa boa? Muitos judeus, quando eles iam atravessar para ir para um outro lado de uma cidade, muitos deles tinham que passar por Samaria. E muitas vezes eles davam volta só para não passar por Samaria, porque o samaritano ele era um povo misto, né? Alguns judeus misturados com gentios, mas diante de um judeu, um pecador. E esse homem era visto como talvez um dos piores pecadores, por ser samaritano. Mas qual foi a atitude dele? Ele foi lá, limpou os ferimentos, pegou esse homem, ele desceu do jumento dele, provavelmente, pegou esse homem e colocou no jumento. E puxou esse jumento até a cidade mais próxima. Chegando lá, ele pagou as despesas e disse: olha, se ainda falta alguma coisa, amanhã eu passo por aqui e acerto. Que atitude? Será que ele pensou nele? Ele podia ter dito: olha, eu que vou no jumento e deixa esse cara aí. Não. Ele colocou o ferido no jumento e foi puxando o seu jumento. Essa é a cena que eu tenho dessa história. E ainda não pensou no que ele gastaria, mas ele disse: olha, cuida, e se tiver algo a mais, eu pagarei. De forma alguma, esse homem pensou em si próprio. A atitude desse homem é o eu que ama o próximo. E aí a minha pergunta é: qual deve ser a nossa atitude como cristão? Já que nós somos cristãos, já que nós dizemos que amamos a Deus e que somos a sua imagem e semelhança, qual deve ser a nossa atitude? Lucas, capítulo 9, versículo 23, um pouquinho atrás, diz o seguinte, Lucas 9, 23 até o 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Jesus é muito claro. Ele diz: olha, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Deixa de fazer o que você quer para fazer o que Deus quer. E o que Deus quer? É aquilo que ele ensina nos seus mandamentos. É simples, a receita é essa. E ele vai dizer também, nessa mesma passagem que a gente leu do capítulo 10 de Lucas, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. A receita é muito simples. O difícil é só cumprir, não é verdade? Mas a receita é essa. Quer salvar a si mesmo? Ame o seu próximo. E aí eu pergunto, talvez vocês me digam, olha, Jesus fez isso. Jesus tinha, né, a divindade. Jesus podia fazer isso. Mas eu citei o exemplo de minha mãe, citaria o exemplo de outras pessoas aqui da congregação, que muitas vezes fez isso também. Né? Por quê? Porque amava ao próximo. E essa é a receita para nós. Vamos amar o nosso próximo.
E para eu amar o meu próximo, eu tenho que negar a mim mesmo. As pessoas mais próximas de mim são minha família, é com quem eu convivo dentro de casa. Então, sempre quando tiver alguém que precisa de você, que está perto de você, ele é o seu próximo. E a receita é essa. Vamos amar ao próximo. Acima de tudo, vamos amar a Deus. Na semana que vem, eu vou falar sobre algumas passagens do livro de João, onde Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou. Eu vou citar pelo menos 7 ou 8 exemplos onde Jesus fala, eu sou. E se vocês já se lembraram de alguns desses versículos, vocês vão ver que sempre esse eu sou está relacionado ao bem do próximo. Que Deus abençoe. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Teremos mais 2 cânticos e logo após teremos os avisos e a oração final. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Eu sou ovelha e tu meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem para onde eu for, está sempre a me cuidar. E quando venta,
quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Está sempre a me vigiar. Amém? Agora teremos os avisos logo após a oração final. Quero cumprimentar aqueles irmãos que ainda não tiveram oportunidade nesta manhã. Temos um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Onde está? Sim. Ah, verdade. Boa, vamos lá. Cumprimento aqueles irmãos. Não tenho muito problema não em falar alto também. Cumprimento aqueles irmãos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar nessa manhã. Temos um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos para todos. Vamos ter aqui os avisos desta manhã com muitos pedidos de oração. Aqueles irmãos que querem anotar e que puderem, vou tentar ler aqui de uma maneira que dê para aqueles irmãos que possam e que querem anotar também. A Gil, ela agradece pelo retorno à igreja, está muito feliz por rever os irmãos e pede oração pela Eliene, que vai fazer uma cirurgia na terça e que o Senhor está no controle de tudo. Assim também pede o Daniel, também oração pela sua mãe, pela Eliene, para que Deus possa estar no controle e que nós já vimos e estamos vindo orando muito por isso. Eliene é essa irmã muito querida, nossa, e que Deus já está cuidando de tudo desde o início. A Lourdes pede oração pela Larissa e Bernardo, oração por um emprego em vista e pela Liliane, sua filha, e pela vida profissional do Rafael e da Márcia. Os pedidos de oração da Lourdes. O Dudu pede oração pelo seu trabalho, por um novo lar, para onde ele se mudou essa semana, e que Deus os abençoe. E agradece as bênçãos também na vida dele. E pede oração por Leia e seus filhos. Esses são os pedidos do Dudu. A Eva pede oração pela sua família, em especial pelo seu Antônio. Seu Antônio pede oração pelo Williams, Dali, Maura e Enedina. Falei certo? Pedido de oração do seu Antônio. Tem outro pedido de oração aqui. Creio que seja da Marisa. Oração pela Heleninha essa semana, pela sua recuperação. Heleninha que passou por uma cirurgia, né? Já estava programada e vem se recuperando
Não é fácil, né? Um recém-nascido passar por uma cirurgia desse porte. Também pede pela saúde da Priscila, pede pelo Ivan, por uma cirurgia que terá amanhã, uma cirurgia de catarata. Agora o Otávio também vai passar os pedidos de orações, colocado no grupo. Depois fazemos a oração final. Não, pode ir. Na verdade, já tem aqui repetido o pedido da Gil, da Tamires, que agradece também pela melhora das dores abdominais que estava sentindo, pede oração por sua saúde. A Priscila, que pede orações pela saúde, que os médicos tenham sabedoria para o melhor tratamento a ser feito em sua situação, que o Senhor possa animá-la e guardá-la. Ela agradece a Deus as orações e o carinho de todos. A Renata já pediu a Marisa já pediu para a Heleninha, mas a Renata também pediu no grupo a infecção que ela tinha no pulmão, que isso possa cessar rapidamente, que ela volte a funcionar normalmente. Pede orações pelo Marco, marido da sua amiga, que teve alta médica, mas foi diagnosticado com câncer no pulmão, fígado e rim, que o Senhor possa agir na conversão dele e sua família. A Aline pede orações por seu pai, Natanael, que sofreu um infarto esses dias e que vai realizar um cateterismo brevemente, mas que continua sendo internado em observação. E a Eliene agradece aqui as orações pelos exames, pela cirurgia que ela fará, e agradece porque o exame que ela tinha que fazer de Covid deu negativo. Graças a Deus. Ativado. Vamos ter agora, então, a oração final. É muito bom ver que os irmãos têm os pedidos de orações todas as semanas, e é muito bom ver que os irmãos pensam nos outros irmãos e no próximo. Assim como foi a mensagem do nosso irmão Mauro hoje aqui, isso é muito importante. Importante ver que os irmãos pensam no próximo e que Deus já está agindo em todos, porque além dos pedidos de oração, nós também temos sempre os agradecimentos. Essa é a resposta de Deus e a prova de que Deus está em nosso meio. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, é que nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque somos privilegiados, Senhor. Privilegiados, ó Pai, por passarmos este momento, Senhor, em oração. Privilegiados, Senhor, porque possamos estar aqui ouvindo a oração e os pedidos dos irmãos, ó Pai, que pensam no próximo, Senhor. E onde o Senhor mostra a Tua presença, Senhor, na Tua igreja, na qual fazemos parte, ó Pai. Que maravilha, Senhor. Que bênção é essa, ó Pai, que não conseguimos nem demonstrar, Senhor, o nosso amor, a nossa gratidão, ó Pai, por Ti, Pai, porque não temos palavras, Senhor. Não temos palavra, ó Pai, porque o Senhor permite nós passarmos, ó Pai, por esse momento e por fazer parte da Tua igreja, Senhor. Pai, quão o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, ó Pai. Pai, quão o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado da Tua igreja, ó Pai. Nós somos muito gratos, Senhor. Pai, esses pedidos de oração que foram aqui expostos a Ti, Senhor, colocamos, ó Pai, e ajoelhamos diante do Seu altar, ó Pai, para pedir, Senhor, com toda a nossa força, ó Pai, e de todo o nosso coração, Senhor, entregarmos em Tuas mãos, ó Pai. E ao mesmo tempo, Senhor,
ter a tranquilidade em nossos corações de que nada, Senhor, volta sem resposta quando é colocado no seu altar, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, ó Pai. Pai, cada dia mais ensine-nos, ó Pai, a viver e entregar a nossa vida a Ti, ó Pai. Nos negar a cada dia, Senhor. E entregar a vida ao Senhor e às Tuas vontades, e não as nossas, ó Pai. Cada dia mais, ó Pai, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e nos dê mais sabedoria santa que vem de Ti, ó Pai. Isso é que realmente importa em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Não cansamos de Te agradecer, ó Pai, pelo Seu imenso amor nas nossas vidas, ó Pai, na vida da Tua igreja. Obrigado pelo carinho, Senhor, pelo amor que o Senhor cuida da Tua igreja e que o Senhor cuida dos irmãos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que muitas coisas são naturais da vida, ó Pai. Mas temos a consciência plena que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da Tua igreja, que o Senhor cuida de cada irmão que está nos ouvindo neste momento, e que o Senhor cuida daqueles irmãos que por algum motivo não nos ouvem nesse momento, não participaram conosco, mas nós pedimos aqui também o Seu amor por eles, o Seu cuidado, ó Pai, assim como tem cuidado de nós, ó Pai. Assim como tem nos privilegiado, Senhor, por ouvir a Tua palavra, por nos alimentar da Tua palavra, da Sua sabedoria através do Espírito Santo, Senhor. Graças Te damos, ó Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Abençoe a Sua igreja. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que necessitam por saúde, ó Pai, por emprego, por amor, ó Pai. Te rogamos por graça, por amor e por misericórdia de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos deu uma semana cheia de bênção todos os dias, ó Pai. Todos os dias, ó Pai, que através das nossas atitudes nós possamos mostrar Jesus e o Seu amor através das nossas atitudes, não só o sair das nossas bocas. Que possamos, ó Pai, fazer o bem, sempre, ó Pai, sempre fazer o bem e pensar no bem do próximo. Estamos aqui para isso, Senhor, para adorar e engrandecer o Seu santo nome, por isso que fomos criados, ó Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Nós te oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor.